Olá, muito boa noite para você. Prefeitura de Patos de Minas afirma que não aplicou vacina vencida contra a Covid-19. Municípios da região também atribuem a erro e digitação dos dados. Patos de Minas confirma mais 2 mortes em decorrência do coronavírus. E vacina não é distribuída na sexta-feira porque novas doses não foram entregues pelo governo de Minas Gerais. Família de homem que teve ossada encontrada pela Polícia Civil diz que, apesar do desfecho, põe fim à espera angustiante. Concluído inquérito sobre pai que matou garoto por errar dever de casa. Com fila de espera de mais de um mês, polícia faz mutirão para agilizar transferência de propriedade de veículos em Patos de Minas. Quantidade de inadimplentes diminui, mas valor devido aumenta. Moradores do Abner Afonso denunciam a ausência de ligação da rede de esgoto para as vias públicas. No Nova Floresta, reclamação sobre... Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Três veículos se envolveram em um acidente na BR-365 na manhã desta sexta-feira entre Patos de Minas e Varjão de Minas. 2 veículos bateram de frente. O veículo Fiat Palio era ocupado pelo motorista e um passageiro e o veículo Gol apenas pelo motorista. No Palio, o condutor ficou dentro do veículo, sendo que apresentava fratura de fêmur e queixa de dor abdominal e na coluna, porém não ficou preso às ferragens. A passageira apresentava escoriações e dor abdominal. Já o ocupante do veículo Gol apresentava fratura do braço esquerdo. E um terceiro veículo, ao desviar do acidente, sofreu uma saída de pista, sendo que o condutor do veículo não sofreu ferimentos e recusou atendimento. As vítimas de ferimentos foram todas conduzidas para o hospital. Ontem nós mostramos que a Polícia Civil identificou a ossada localizada no mês passado em Patos de Minas, que pertence a um morador de Lagoa Formosa, desaparecido desde 2019. Para a família, apesar da dor da perda, a identificação põe fim a uma longa espera. No dia 14 de maio, trabalhadores se depararam com um crânio e outros ossos dentro de uma vossoroca no quilômetro 395 da BR-365. A perícia da Polícia Civil realizou as buscas e conseguiu encontrar outras partes dos restos mortais, além de um par de chinelos. A partir daí, teve então início a investigação científica em Belo Horizonte, onde ficou constatado tratar-se de Luiz César de Oliveira, morador da cidade de Lagoa Formosa, e que estava desaparecido desde 28 de novembro de 2019. A Polícia Civil, através da perícia, foi até o local, encontrou essa ossada, inclusive com a ossada próximo a ela um par de chinelos diferente, que levou então a gente a passar essa informação para a mídia, para que alguém, algum familiar tivesse a visualização daquela ossada, ou principalmente dos par de chinelos, e pudesse nos identificar o indivíduo. A partir desse momento, um familiar nos procurou, dizendo que o chinelo provavelmente era de seu parente que tinha desaparecido na cidade de Lagoa Formosa há algum tempo atrás, e nós então colhemos o depoimento e ao mesmo tempo enviamos para o órgão competente dentro da Polícia Civil, IML, em Belo Horizonte, para que pudesse ser feito o exame antropológico, bem como o exame de DNA. Feito, então, o exame antropológico e o exame de DNA, se constatou claramente que aquela pessoa que se encontrava, a ossada que foi encontrada, realmente pertence a um familiar daquelas pessoas que vieram à delegacia dizendo que poderia ser o seu familiar que teria desaparecido em Lagoa Formosa. A delegada responsável pelo inquérito que apurou e identificou os envolvidos no ano passado disse que pelo menos 3 pessoas foram indiciadas pelo sequestro e morte de Luiz César. Então, na época foi um inquérito instaurado em janeiro de 2020, o qual foi concluído em abril de 2020 e remetido à Justiça com o indiciamento de 3 investigados pelo crime de latrocínio. Na época nós conseguimos apurar que a vítima teria se encontrado com os autores em um bar, e nesse bar eles teriam combinado de ir para a Bahia, e nesse trajeto eles o teriam matado com a intenção de roubá-lo. Então eles foram indiciados pelo crime de latrocínio. Na época, um dos autores foi preso aqui na cidade de Lagoa Formosa mesmo, e 2 foram presos na Bahia com apoio da Polícia Civil da Bahia. Para a família,
Apesar da tristeza, a identificação põe fim a uma espera sofrida ao longo de mais de um ano desde o desaparecimento. É uma notícia muito triste, mas a gente fica tranquilo, porque a nossa procura era grande, né? A gente precisava achar ele. Minha mãe procurava muito, ela sofreu muito, procurou muito. A gente até falou aqui na TV. Então, assim, a vontade dela era de achar ele mesmo. E graças a Deus confirmou que é ele, porque é difícil falar assim, mas a procura era grande, a gente precisava achar ele, né? A mãe de Luiz faleceu recentemente, mas chegou a dar entrevista ao jornalismo da NTV, relatando o sofrimento de não saber ao certo o que teria acontecido com o filho. Choro muito, todo dia eu choro. Saudade, a falta dele. Ele almoçava, era só aqui em casa. Ele comia era aqui no almoço, todos os dias. A minha mãe, assim, a gente ficava muito atrás dele, tinha esses problemas que a gente tentava ajudar a resolver, né? E infelizmente a gente não conseguiu, né? A Polícia Civil de Caratinga, Minas Gerais, concluiu o inquérito da morte do menino Elias, de apenas 6 anos. O garoto foi agredido pelo pai depois de errar o dever de casa. O menino morava com o pai, a madrasta e uma outra criança de 1 ano. Antes disso, ele morou com a avó e uma tia. A mãe dele morreu afogada no sul da Bahia em 2015, quando Elias tinha cerca de 1 ano. O pai de Elias já havia perdido a guarda sobre a criança, mas a justiça deu parecer favorável para que o menino fosse cuidado novamente pelo pai. O menino foi agredido pelo pai após errar uma atividade do dever de casa. Com a gravidade das lesões, o próprio pai levou o filho para a UPA da cidade. Os funcionários da unidade de pronto atendimento acionaram a polícia militar, avisando sobre o caso. Nós concluímos que aquela primeira linha investigativa da Polícia Civil, no sentido de que a criança foi torturada. O laudo necroscópico, quando ele foi submetido à necrópsia, apontou que a causa da morte foi o traumatismo crânioencefálico contuso. O laudo necroscópico, ele até nos surpreendeu, porque, feito de forma mais detalhada, médico legista em Belo Horizonte apontou que a causa da morte foi o traumatismo crânioencefálico, mas que a vítima tinha diversas lesões pelo corpo. Tornozelo, pernas, face, olho, dentre outros locais do corpo. O garoto já havia sido agredido pelo pai no ano passado. Nós conseguimos juntar um prontuário médico de fevereiro de 2020, juntar nos autos, comprovar nos autos, um prontuário médico de fevereiro de 2020, onde a vítima deu entrada para atendimento médico com várias lesões. Então hoje a gente consegue fechar esse ciclo no sentido de que a criança já vinha sendo torturada há um bom tempo. É um crime que nos chocou até mesmo os delegados, os investigadores, porque você vê que é uma criança de apenas 6 anos que vinha sofrendo aí há um bom tempo, já sofreu com o falecimento da mãe, a perda precoce da mãe, e a partir daí que teria que ser uma criança que deveria ter mais cuidado, receber mais carinho, mais afeto, pelo contrário, ela foi ao longo aí desses anos sendo torturada. O pai confessou a agressão e não demonstrou arrependimento. O pai confessa as agressões, mas ele não confessa da forma como efetivamente ocorreu. Bom, então ele alega que ingeriu álcool, bebeu cachaça e foi ensinar a tarefa escolar para o filho. E quando a criança não compreendeu a tarefa que era para ser realizada, de primeiro momento ele alega que deu um tapa no filho e que o filho começou a lacrimejar, mas não segurou, não manifestou. A partir daí, ele alega que deu um chute, uma rasteira, e que a criança se desequilibrou e bateu com a cabeça na quina de um rack, vindo aí a ficar inconsciente. Essa é a alegação dele. Só que a investigação demonstrou que, na verdade, a criança sofreu não essa agressão esporádica, que já estaria errado, mas que a criança vinha há um bom tempo
sofrendo intensa violência pelo genitor, como forma de aplicar castigo. Então, o pai, de forma arbitrária, um crime odioso, ele, como forma de manter, de demonstrar autoridade para a criança, ele vinha agredindo há um bom tempo. Ele já tinha passagem pela polícia. O suspeito ele já tem uma passagem aí pelo crime de homicídio, o que demonstra aí essa agressividade que ele tem, né? O homem que foi preso em flagrante continua preso. Houve a prisão em flagrante, o doutor Vitor estava de plantão, ratificou a prisão em flagrante, entendendo já naquela ocasião o crime de tortura. Posteriormente veio a morte, mas o crime se manteve, só a pena que gera um aumento da pena. E em audiência de custódia, a prisão preventiva do suspeito foi decretada. Ele foi indiciado por 2 crimes. Ao longo da investigação, no curso da investigação, a Polícia Civil conseguiu apurar que o suspeito, ele mantinha relacionamento com a atual companheira desde que ela tinha 12 anos. Então a Polícia Civil conclui as investigações hoje, indiciando o suspeito pelo crime de tortura qualificada pelo resultado morte e pelo crime de estupro de vulnerável majorado em razão da vítima ser companheira dele. Porque entende-se que uma pessoa menor de 14 anos não tem capacidade para aquecer na relação sexual. Então, de fato, várias crianças devem sofrer aí tortura e é preciso que a sociedade nos ajude e, de fato, faça aí, comunique, promovam aí as notícias crimes, que a Polícia Civil vai apurar todas as notícias que chegarem. Na sequência aqui no NTV News, a gente fala de inadimplência. A quantidade diminui, mas os valores devidos aumentaram. E com fila de espera de mais de um mês, a polícia faz mutirão para agilizar a transferência de propriedade de veículos em Patos de Minas. A Polícia Civil de Patos de Minas vai realizar um mutirão de vistoria para transferência de propriedade de veículos. Em 4 dias de vistoria, são 1.000 vagas abertas para tentar diminuir a fila de espera. Devido à pandemia, há uma grande demanda para regularização de documentos junto ao Detran. Hoje, a espera pode passar de um mês para fazer a transferência de veículos em Patos de Minas. Esse mutirão está ocorrendo em Patos de Minas tão somente porque é a cidade em que já foi implementado o sistema de vistoria eletrônica. E com a implementação desse sistema, a vistoria é um pouco mais lenta. Acabou dificultando e causando realmente uma fila no agendamento de vistorias de transferência de propriedade. Aproximadamente 30 a 35 dias a pessoa tem que aguardar para fazer a vistoria de transferência de propriedade. Então, o objetivo com esse mutirão, já que nós liberamos agora um pouco mais de 1.000 vagas nesses 4 dias de vistorias, é que essa fila venha a diminuir. Os atendimentos serão nos dias 8, 9, 15 e 16 de julho no Parque de Exposições. E o interessado deve fazer o agendamento. O proprietário de transferência de propriedade de veículo, que acabou de adquirir seu veículo e está pendente ainda de transferência, deverá realizar o pagamento de todas as taxas e fazer o agendamento através do site do Detran. Agendamento Vistorias Eletrônicas Detran Patos de Minas. Esse agendamento, essas vagas já estão disponíveis para os dias 8, 9, 15 e 16. Quem não conseguir uma vaga para o mutirão deve ficar atento a novas datas. O mutirão vai desafogar muito a agenda. Então, se não conseguir as vagas para o mutirão, fique atento nas vagas que podem vir a surgir daqueles veículos que já estavam agendados em datas posteriores e vão acabar reagendando para esse período do mutirão. Então, outras vagas posteriormente também a essa data ou entre essas datas podem vir a surgir no sistema. Que já tinham vistorias agendadas para esses dias 8, 9, 15 e 16, essas vistorias que já estavam agendadas anteriormente, elas irão ocorrer aqui na sede da Delegacia Regional. As vistorias que vão ser agendadas a partir de hoje para o mutirão no Parque de Exposições, nos dias 8, 9, 15 e 16, elas serão realizadas na Praça Parque, cuja entrada é pelo alto da Rua Major Gotti, o último portão de acesso ao Parque de Exposições, bem próximo ao Centro de Controle de Zoonoses.
O delegado também reforça que quem não conseguir fazer a vistoria no dia agendado deve desmarcar no sistema. Por algum motivo não consiga levar o seu veículo para realizar a transferência, a vistoria, que faça o reagendamento ou o cancelamento dessa reserva, desse agendamento no sistema, para que outras pessoas possam vir e agendar naquele horário que ela não pode mais ir. A inadimplência caiu, mas o valor médio da dívida aumentou em maio, de acordo com o levantamento feito pelo Serasa e divulgado nesta sexta-feira. Minas Gerais é o terceiro estado com maior número de inadimplentes. A inadimplência atingiu 62.560.000 pessoas em maio no Brasil, conforme mostra o estudo do Serasa. Número menor que o mês anterior e também em relação a maio de 2020. Entretanto, o valor médio das dívidas é o maior dos últimos 12 meses, quase R$ 3.938 por pessoa. Minas Gerais tinha o terceiro maior número de inadimplentes, com cerca de 5.900.000 pessoas, com São Paulo e Rio de Janeiro na frente. As pessoas que mais tentaram renegociar dívidas tinham entre 31 e 40 anos. Daqui a pouco, aqui no NTV News, tem a previsão do tempo para o final de semana na região. Vazio sanitário da soja é iniciado e moradores do bairro Abner Afonso denunciam a ausência de ligação de rede e esgoto para as vias públicas. Começou o vazio sanitário da soja em Minas Gerais. A medida é para evitar o desenvolvimento da ferrugem asiática. O vazio sanitário da soja em Minas Gerais vai até 15 de setembro. Durante estes 77 dias, os produtores não podem semear ou manter a lavoura. O manejo é para evitar o fungo que causa a ferrugem asiática e, assim, evitar perdas que às vezes dizima plantações inteiras. O sojicultor deve comunicar ao IMA a situação da propriedade com o preenchimento da declaração de conformidade para o vazio sanitário da soja, disponível no site ima.mg.gov.br. A maior parte da soja produzida em Minas Gerais vem das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. Você está preparado para mais um final de semana de frio? Pois é. Além da temperatura baixa, a umidade relativa do ar também. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. O tempo seco deve apertar mais no final de semana na região. Em alguns momentos do dia, a umidade relativa do ar fica em apenas 20%. E vamos encarar frio também. Em Patos de Minas, mesma variação na temperatura no sábado e domingo, de 10 a 25 graus. No sábado, em Lagoa Formosa, varia de 10 a 24. E no domingo, a máxima não deve passar de 23 graus. Em Rio Paranaíba, mais frio. Os termômetros variam de 9 a 23 graus no final de semana. Já em Lagamar, sábado, com máxima de 26 graus. E no domingo, chega a 27. E em Serra do Salitre, a temperatura vai de 8 a 24 graus no sábado e no domingo de 9 a 20. Moradores do bairro Abner Afonso denunciam a ausência de ligação da rede de esgoto para as vias públicas. Segundo eles, a rede passa por dentro da casa de outros vizinhos, o que impede que tenham acesso. Fábio e Larissa estão construindo uma residência na rua Francisco José de Queiroz. Para isso, solicitaram que a Companhia de Saneamento e Tratamento de Esgoto, a Copasa, fizessem uma ligação da rede no lote. Entretanto, a solicitação não foi atendida. A gente foi pedir a ligação de esgoto e a gente foi pego de surpresa, né, que aqui não tem a rede de esgoto. E a rede de esgoto, segundo a Copasa, né, passa para a casa de baixo para cair lá no fundo. Então a gente solicitou a Copasa para fazer um prolongamento aqui e falaram que não tem como fazer. Solicitei também para fazer a identificação então de onde que a gente liga. E segundo a Copasa, eles não podem entrar dentro do lote e tal, então a gente tem que se virar. Então a gente está com esse problema e até mesmo futuramente, às vezes se o vizinho resolver fazer uma reforma, construir um prédio ali atrás, com certeza vai cortar o esgoto. E aí como que vai fazer? Essa que é a nossa dúvida, futuramente. A gente vai estar preocupado mais com o futuro. Além disso, a denúncia consta ainda que a rede que foi instalada no local passa pelas residências da Rua de Baixo.
sem ter acesso à via em que o lote está localizado. E esta não é a única casa que está com problemas. Minha mãe tem uma casa aqui embaixo também descendo, de aluguel. E lá aconteceu exatamente essa mesma situação, porque lá também passa na casa do vizinho para cair lá na rua de baixo. E lá entupiu. E aí o que a gente fez? A gente furou uma fossa lá de qualquer jeito, porque a Copasa falou que não pode entrar lá para desentupir, e está jogando todo o esgoto ali dentro. Então ali fede, é muito complicado ali, sabe? Os inquilinos, lá é lugar, né, entra e sai, porque realmente é uma situação muito desagradável e a gente não sabe como resolver esse caso. Ivanildo conta que foi comunicado da situação e encaminhou alguns vídeos à nossa emissora relatando o ocorrido. Ele teve que furar no fundo da casa da mãe dele, lá dentro da casa, lá que os lotes que não são muito grandes, e fazer uma fossa lá dentro para jogar esgoto dele. Ali tem problema de saúde, problema ambiental e o transtorno que tem. A casa do moço lá, todo dia ela está com aquele odor desagradável, aquela coisa fedida lá, as pessoas vão até parar de visitar ele lá. Ele também solicita à companhia providências a respeito do fato. Ela, quando assinou o contrato, a obrigação dela é todas essas inconsistências que tem na rede de esgoto para que ela sane, que ela resolva o problema. E esse aqui é um problema que ela tem que resolver. Ela tem que dar a opção que a pessoa não quer mais ou de alguma forma foi obstruída a rede de esgoto dela lá, ela tem que ter a opção de fazer uso disso aqui. E aqui não é uma exclusividade dessa rua. Todos esses bairros funcionam assim. Essas casas do lado aqui, essa daqui passa para o fundo e vai seguindo essa sequência aqui até lá. E para frente da mesma forma aí. O que ele solicita é que a Copasa construa uma nova rede aqui de esgoto, coloca na rede principal lá no fundo lá e resolva esse problema definitivamente. Pois é, nós questionamos a Copasa sobre essa situação, mas ainda não fomos respondidos. A gente faz uma parada rápida e daqui a pouco tem análise da notícia aqui no NTV News. Moradores do Nova Floresta fazem reclamação da falta de varrição de ruas. Os números da Covid em Patos de Minas, mais 2 mortes foram confirmadas. Moradores do bairro Nova Floresta reclamam que há mais de 2 anos a Prefeitura de Patos de Minas deixou de fazer a varrição nas ruas e pedem providências e também explicações. A Neide reside na rua Alzino Martelo há mais de 40 anos. Mas ao longo do tempo notou que aos poucos a limpeza das vias próximas à sua casa foram deixadas de lado pela prefeitura. Por volta de 2 anos, 2 anos e meio. Realmente a gente tinha esse serviço 3 vezes por semana, né? E aos poucos ele foi diminuindo, né? Paulatinamente ele foi diminuindo, até que chegou um determinado momento que nós não tínhamos mais esse trabalho, esse serviço. Eles pararam de passar e a gente nunca teve um respaldo, né? A gente vai lá, reclama, liga, a gente não tem um retorno, então não tem. As ruas aqui do nosso bairro têm varredores, mas na parte mais comercial do bairro, não aqui para cima, aqui no alto, né? Aqui para cima realmente faz tempo que não passa. São os próprios moradores que têm feito a retirada dos resíduos e promovido outras iniciativas para que a situação não fique ainda pior. É muito constrangedor, né? Porque as ruas ultimamente elas estão imundas. Ultimamente, assim que eu acredito que já tem uns 2 anos que nós não temos limpeza aqui na rua. Então as ruas estão completamente abandonadas, imundas. Se às vezes nos finais de semana a gente ainda pega e ainda varre, entendeu? No momento mesmo elas estão assim mais ou menos, é porque nós limpamos, mas que nós temos esse serviço já tem o quê? Uns 2 anos que o pessoal não passa por aqui. Muito tempo. Acho que por causa da pandemia eles não estão passando, né? Uhum. E é isso? Eu mesmo limpo. Os vizinhos limpam, né? A falta de informações sobre o serviço gera indignação aos moradores que já entraram em contato com a administração municipal na tentativa de pelo menos uma explicação. A gente não tem uma resposta definitiva. Eles falam, olha, a gente vai passar o seu pedido, a gente vai olhar. Da última vez que eu falei, a moça disse que ia arrumar uma pessoa para passar aqui e fazer uma vistoria para ver a real necessidade da minha rua. Se passaram, eu mesma não fiquei sabendo, eles não me falaram. Então, assim, a gente não tem realmente uma resposta, né? Ninguém dá a mínima, nós estamos totalmente, assim, desprotegidos. Não tem ninguém que toma providência agora que nós, né,
estamos pensando em ver se a gente faz alguma coisa. Porque nós temos esse direito, pagamos impostos, tudo em dia, então é um direito. Não é só essa rua, se você der uma volta aqui no bairro, você vai ver que tem lugar que está muito pior, mais para o alto. Tem gente que fala que nunca nem viu um varredor na rua, né? E nós pagamos os impostos em dia, né? IPTU e aqueles que vêm, né? Cobrando a limpeza pública. Nós temos esse direito. Então é isso, a gente tem que ter uma resposta porque nós temos o direito, nós pagamos como todos pagam, então nós queríamos o serviço, simplesmente, né? Mesmo que seja esporádico, né? Mas nós precisamos ter o serviço, né? Seria o ideal que voltasse 3 vezes por semana, como sempre foi, né? Em outros tempos. O que todos estes moradores esperam é que providências possam ser tomadas por parte do município. Eles sempre empurram, né? A Neide mesmo, né, que está sempre em cima, está pedindo, e eles ficam empurrando que vai resolver e tudo e tal, mas ninguém resolve nada, não. Sim, ou que alguém pelo menos nos fale por que não varrem, né? Então a gente precisa ter esse respaldo, né? A gente precisa de uma resposta que não varre por isso e nem vai ter o serviço. Então aí tudo... Moradores indignados, né, com a falta do serviço e também da informação de uma explicação sobre esse que é, né, um direito do cidadão, um dever do município, ou até explicar, como ela disse aí, né, por que parou de fazer esse atendimento, essa limpeza lá no bairro, em algumas ruas. A gente percorreu algumas ali, realmente não tem, se não é o próprio morador, acaba não tendo ali uma varrição. Bom, esse assunto para a gente abrir a análise da notícia dessa sexta-feira com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Olá, Ludmila, boa noite. Olá, Odair, boa noite para você, para todos que acompanham o jornalismo da NTV, o NTV News, a análise da notícia nesse momento. Pois é, Odair, o mínimo que as pessoas precisam ter é uma resposta. Tem canais de comunicação, mas simplesmente as pessoas que estão do outro lado não dão sequência no andamento a alguns questionamentos. E mostramos essa situação aí do Nova Floresta, que não é de hoje. E não é uma moradora que está reclamando, que pede que seja olhada a situação do bairro. O jornalismo da NTV, como você falou, foi atrás, buscou respostas e até o momento não fomos respondidos, mas esperamos essa resposta até para levar essa informação para toda a comunidade, para saber como que é o serviço de varrição de rua em Patos de Minas, como é essa frequência, qual é a ordem dada pelo município para que o serviço seja realizado? É apenas na região central? Não é? Nos bairros também? De quanto em quanto tempo? A gente precisa dessa resposta, porque, como bem colocam as moradoras, a gente paga por um serviço, então nada mais coerente do que cobrar quando há falta do mesmo. E aí a gente vê que pelo prazo que elas falam que foi aí, que parou de realizar esse serviço, é de uma gestão anterior, mas a nova gestão podia dar uma resposta, né? Podia falar pelo menos o porquê. Não vai ter, não tem como, porque senão fica essa indignação toda aí, né, do morador, né, Ludmila? Independente de quando o problema tenha sido iniciado, o fato é que a gente tem um novo momento e perguntas para a gestão atual. Foram feitos questionamentos para a gestão passada e também para esta. Então, a gente quer saber, nesse momento atual, qual é a determinação sobre esse serviço para Patos de Minas, não apenas para o bairro Nova Floresta. Quais são as condições previstas? Porque estávamos acostumados a uma varrição frequente. Essa interrupção, qual o motivo, vai voltar, não vai, o que a gente quer é simplesmente informação, somente isso. Ludmila, vamos aos números da Covid, boletim epidemiológico de Patos de Minas dessa sexta-feira, já aí na tela, né, com os comparativos. Hoje, mais 10 confirmações da Covid-19, foram registrados aí mais 2 óbitos, que ocorreram nos dias 30 e 1º de julho, uma mulher e um homem, faixa etária entre 50 e 59 anos. Ontem a gente falou, inclusive, que julho começava sem novos óbitos, mas, infelizmente, nós tivemos aí, portanto, mais 2 óbitos, né? Um para somar aos 28 lá do mês de junho, portanto tivemos aí 29 em 30 dias, mês de junho, e julho já tem aí uma morte, uma vida perdida para a Covid-19, infelizmente, né, Ludmila?
Pois é, nos aproximamos aí do número de 500 vítimas em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas. De um modo geral, a gente tem uma melhora nesse boletim epidemiológico, quando a gente vê menos casos registrados para um dia, mas infelizmente com essas mortes, é aquela questão de registro que a gente sempre fica na expectativa e não nos acostumamos quando temos que informar novas mortes, novas vítimas em consequência da Covid-19, também em Patos de Minas, como em qualquer outro município de todo esse mundo. Pois é, a gente olha também, vamos dar uma olhada também aí no boletim, no comparativo aí também da ocupação de leitos, Ludmila, porque esse continua oscilando, né, com uma certa oscilação. A gente tem aí uma manutenção de percentuais entre ontem e hoje, mas assim, o que a gente percebe é que tem oscilado, o que gera às vezes um alívio, aí vem a preocupação, até porque a gente não vive um momento de tranquilidade. Aliás, a gente não viveu um momento de tranquilidade desde o início dessa pandemia, né? Não, daí não dá para recordar um momento que respiramos tranquilos. Então a gente fala com categoria que estamos aí no momento de estabilidade quando o assunto é total de ocupação de leitos hospitalares em Patos de Minas. Essa semana a gente teve aí uma oscilação para baixo, mas a gente encerra a semana aí com uma constância nessa quantidade de pessoas internadas, mas infelizmente a gente tem um percentual alto aí para ocupação de leitos de terapia intensiva na rede pública, na rede privada, e também é alta a ocupação de leitos clínicos na rede particular. É uma realidade de estabilidade para alta que a gente sempre quer e precisa melhorar esses números. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News, Ludmila, e já a Prefeitura de Patos de Minas suspende visitação na UPA. Vacina não é distribuída no município nesta sexta-feira porque novas doses não foram entregues pelo governo de Minas Gerais. E a Prefeitura afirma que não aplicou vacina vencida contra a Covid-19 em Patos de Minas. As visitas a internados na UPA de Patos de Minas foram suspensas pelos próximos dias pela Prefeitura. A justificativa é para resguardar a saúde dos pacientes internados devido ao frio e evitar a incidência de doenças respiratórias. O contato entre pacientes e familiares poderá ocorrer por videochamadas, ligações que serão realizadas com auxílio do Serviço de Psicologia da unidade. 100 doses para dar sequência à vacinação contra a Covid-19, Patos de Minas aguarda pela entrega de novos lotes para seguir com a imunização dos grupos. Nesta sexta não teve distribuição de doses. Sexta-feira bem diferente das movimentações que registramos esta semana aqui no posto de vacinação contra a Covid-19. A placa avisa sobre a paralisação nas imunizações, mas ainda assim algumas pessoas foram até o local para se informar. Uma novidade aqui foi a pintura de faixas para tentar ajudar no distanciamento, após muitas reclamações. A enfermeira e outros servidores ficaram por conta apenas dos serviços internos na unidade. Hoje a gente não conseguiu fazer vacinação, né, devido às doses não serem suficientes, e a gente veio fazer trabalho interno mesmo. O pessoal veio marcar o solo para fazer o distanciamento, né, durante a fila, que tem tido muita aglomeração, e a prefeitura mandou o pessoal vir sinalizar para ficar bem organizadinho aqui. A gerente de epidemiologia explicou que devido à falta de vacinas para faixas etárias que dependem de uma demanda maior de imunização, a melhor opção foi destinar as doses para o sábado, com outros grupos prioritários. A gente não tinha quantitativo para atender a população hoje e amanhã. Como amanhã a gente vai vacinar os caminhoneiros que não conseguiram comparecer e o pessoal da limpeza urbana, a gente optou pelo sábado por ser um dia mais fácil para essa população se imunizar. A Superintendência Regional de Saúde informou que novos lotes de vacinas seriam repassados nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mas que apenas na segunda-feira ocorrerá a distribuição aos municípios da região. Isso a gente sabe que a gente vai receber na segunda, né? Mas a gente ainda não tem um quantitativo, mas a vacinação de segunda vai ser 52 anos até a letra M e na terça da letra A até a letra Z. Aos demais dias a gente tem que esperar o quantitativo para a gente se programar. E em meio às dificuldades e demoras para agilizar a vacinação contra a Covid-19, tem ainda quem quer escolher a vacina que irá receber para se imunizar.
o que, claro, provoca atrasos nas filas de quem espera pela sua vez, gerando chamados faltosos por vontade própria. A gerente de epidemiologia explica que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa têm eficácia comprovada. Isso não justifica, né, visto que todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa e têm sua eficácia comprovada. A gente vê muito fake news falando até de 25% da Coronavac. Isso não é verdade. Ela tem sua eficácia comprovada e liberada. Se não tivesse a eficácia suficiente, jamais ela seria liberada pela Anvisa e por outros órgãos reguladores de outros países também. Não faz sentido, não dá para esperar, né? Você ficar escolhendo uma marca e exposto ao vírus. Ludmila, portanto, nós não tivemos a imunização nesta sexta-feira, né? Tudo parado, eu estive lá fazendo esse material. Algumas pessoas chegavam, perguntavam, não queriam dar ali entrevista para não aparecer na TV, mas estavam ali preocupados, né? Querendo saber quando é que seria a vez deles. Mas aí nós temos uma questão, né? O Estado, com aquela logística que a gente citou aqui ontem, promovendo uma demora ainda maior nessa imunização, até repassar novamente dizendo isso, né? Até repassar esses imunizantes aos municípios, né? Infelizmente, Adair, porque o Estado recebeu remessa na quarta-feira, recebeu remessa na quinta-feira, não começou a entrega hoje. Patos de Minas ainda não sabe quantas doses irá receber. E olha que esse quantitativo, Adair, é informado bem antes pelo Ministério da Saúde. São dados que podem ser fornecidos pelo Estado para que o processo seja agilizado em cada município, que vai dispor da melhor forma para o calendário de imunização. Esse dado não só informado, bem como as vacinas também não foram entregues, que gera preocupação, que gera indignação, que gera incerteza, ainda mais quando a gente vê aí diversas vezes a repetição por parte do governo do estado que assim que chega a vacina em Belo Horizonte, que é enviada imediatamente ao município. E não é a realidade. Não é a primeira vez que a gente mostra que há um lapso aí de tempo, desde quando chega até quando é entregue ao município. E aí a gente viu a situação de Patos de Minas, sexta-feira, sem imunização, não porque não há dose em Minas Gerais, é porque o governo não teve competência de distribuir de forma ágil aos municípios para proceder com o rito vacinal. E certamente tem uma fila gigantesca, de muita expectativa, de gente à espera, e com isso há o atraso. A gente vê municípios adiantados aí por faixa etária, outros não, muitos por consequência exatamente desse tipo de situação, infelizmente. Na próxima semana, né, Odair, que deveriam ser imunizados os detentos, conforme aí o PNI, o prefeito de Patos de Minas disse que não fará a imunização desse público em Patos de Minas, mas a gente não sabe qual é o calendário, porque faltam essas informações de quantitativo. Mas de uma coisa é certa, que não vai ter esse público aí na semana que vem, conforme informou o prefeito Luiz Eduardo Falcão. Sobre demais públicos que serão imunizados na semana que vem, a gente vai ter que esperar essa informação até que o município receba esses dados elementares, assim como a vacina que já está na geladeira do estado há alguns dias. A gente constatou lá hoje também a demarcação. A prefeitura aproveitou aí a sexta-feira vaga sem imunização para demarcar ali uma área que é algo que foi falado aqui muitas vezes, né? Que a gente falou aqui, que as pessoas reclamaram, que mandaram vídeos. E aí agora demorou, mas saiu pelo menos a demarcação ali do local, né? Pois é, Odair, quantas reclamações, quantas pessoas que ficaram aglomeradas nessa fila, muitas vezes gigantesca, à espera dessa dose de esperança, mas não sem se importar com o tempo, muitas vezes, tamanha a vontade, o brilho no olho de chegar à vez. E, enfim, aí teve essa marcação que as pessoas obedeçam. Algo tão elementar que poderia ter sido feito lá atrás.
Jamila, a gente fala de um assunto também que movimentou bastante os bastidores hoje, teve resposta da Prefeitura. A Prefeitura de Patos de Minas negou hoje que o município tenha aí aplicado doses vencidas da AstraZeneca, né? A resposta veio depois de uma reportagem da Folha de São Paulo desta sexta-feira que revelou que 26 mil pessoas no Brasil receberam imunizante fora do prazo de validade, de acordo com um levantamento feito com base nos dados do Ministério da Saúde. As 26 mil doses de AstraZeneca fora do prazo de validade teriam sido aplicadas em 1.532 cidades, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Entre elas, Patos de Minas, com 92 doses, Coromandel 5, e em Lagoa Formosa e São Gotardo, uma dose fora da validade teria sido distribuída em cada cidade. Ao todo, seriam 8 lotes vencidos, a maioria, 70%, corresponde ao 4120Z005. As vacinas desses lotes foram distribuídas pelo governo federal entre janeiro a março, antes do vencimento. 53% dos imunizantes contra a Covid-19 aplicados até este momento no país são da AstraZeneca. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, mais 114 mil doses também da AstraZeneca, que foram distribuídas dentro do prazo de validade, já expiraram. Entretanto, a Prefeitura de Patos de Minas esclarece que nenhuma vacina vencida foi distribuída na cidade e mostra até uma foto que comprova que a aplicação foi dentro do prazo. O município admite que pode ter havido equívoco na digitação durante o lançamento de dados e afirma que desde o recebimento até o acondicionamento das vacinas é realizado com total critério pelos profissionais envolvidos. Todas as vacinas recebidas pelo município passam pela primeira conferência na Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas. Depois é feita a conferência pela Vigilância Epidemiológica do município, armazenada na nossa rede de frios e disponibilizada o mais breve para os aplicadores e para a população. Quando vamos disponibilizar para os aplicadores, é realizada nova conferência de lote, validade e quantitativo. Possivelmente ocorreu um erro de digitação, o qual ainda estamos verificando, e vamos notificar os estabelecimentos responsáveis por isso. A Prefeitura de Coromandel, Ludmila, informou ao jornalismo da NTV que foi erro de digitação e que não foi aplicada a vacina vencida. A Prefeitura de São Gotardo não respondeu. Lagoa Formosa também não respondeu. No primeiro contato que eu fiz com a secretária lá, ela disse que não tinha conhecimento dessa reportagem. E ficou de verificar a situação, mas também não respondeu. A recomendação do Ministério da Saúde, caso a dose tenha sido aplicada fora do prazo, é que haja a aplicação de nova dose, Ludmila. E essa reportagem aí, ela meio que chama a atenção para um problema, embora as prefeituras tenham aí negado que isso tenha ocorrido, mas falam de um erro de digitação, né? O que a gente pode concluir de tudo isso? Ao menos ficar atento e buscar logo quem já recebeu dose e da AstraZeneca com relação ao lote, se as datas conferem. Porque, Odaí, não há registro ou alguma notificação ainda de efeito adverso sobre vacina aplicada fora do prazo de validade, mas a recomendação do Ministério da Saúde, conforme o Plano Nacional de Imunização, é caso a pessoa tenha recebido uma dose fora do prazo, que ela procure para uma reaplicação com vacina dentro do prazo de validade. Então, no mínimo que a gente tem que ter é atenção com o que recebe, com o que está escrito no cartão ali e ficar atento a todas essas questões, porque são dúvidas e que muitas vezes aí a pessoa pensa que recebeu uma dose adequada e não está. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Buscar o cartão de vacina para quem recebeu a dose, conferir com esses lotes problemáticos aí, se foi dentro do prazo, se não, se ficou dúvida, procure logo o posto de vacinação para saber se há alguma garantia, se precisa de reaplicação, caso essa dúvida ainda se mantenha.
Ludmila, vamos falar de educação, a gente gira o assunto aqui, muda de assunto. Todos os envolvidos nesta área, né, tiveram aí que, em meio à pandemia, aprender na marra, né, ou reaprender a trabalhar o ensino de forma diferente. E esse reaprendizado, claro, exigiu muito de todos. Mesmo com a volta das aulas presenciais, durante esta fase de transição e ensino híbrido, os professores da rede pública ainda lecionam de forma online e encaram as dificuldades dessa adaptação. Adaptar, a gente já pode dizer que já adaptamos, né? Quase 1 ano e meio em atividade remota ou online. E a gente adapta, mas cada dia está surgindo, né? Inovando, a tecnologia está mostrando para a gente outras possibilidades. Nós tivemos realmente que reaprender. E tem o ponto positivo e tem o ponto negativo, né? O positivo é que isso é muito bom. É sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas, investindo. E o negativo nós podemos colocar que pela a fase que estamos passando, né? E às vezes fica momentos muito delicados e a gente acaba se esgotando muito com esse universo de informações, de tecnologia que vai surgindo e você precisa realmente se adaptar todos os dias nesse sentido. Um dos entraves desse modelo digital é a falta de privacidade, pois com a disponibilização dos números de telefone dos professores, os pais começaram a realizar pedidos e até mesmo reclamações em horários em que eles não estão mais trabalhando. É claro que a gente disponibiliza também, né, o nosso WhatsApp para vários pais responsáveis e a gente tem observado que nós estamos trabalhando bem mais do que o horário que era estabelecido no presencial. Né? A gente não tem mais de segunda a sexta-feira. A gente atende os alunos fora do nosso horário de trabalho, fora do turno de trabalho, a gente atende final de semana, a gente atende à noite, a gente atende feriado. Então, realmente, os professores estão trabalhando bem mais do que se fosse presencial na escola. Para se adequarem à nova rotina, os professores tiveram que investir em equipamentos eletrônicos melhores. Ana Maria Santos é professora no ensino fundamental e utiliza 3 computadores para lecionar. Além disso, ela adquiriu outro celular e mantém um deles para assuntos pessoais e outro voltado para os grupos da escola e atendimento aos alunos e professores. Os investimentos, eu acredito que para todos os professores foi muito grande, né? A começar de você ter que adquirir uma internet melhor. Eu acho que 99% dos professores tiveram que fazer isso. A questão de equipamentos, né? Desde tripé para filmagem, questão de iluminação, um espaço adequado, porque você está ali filmando, o galo canta, o cachorro late, o interfone toca, né? O celular de uma pessoa da casa toca. Então, até questão de espaço a gente teve que investir. Fone de ouvido melhor, né? De uma qualidade melhor. Tudo isso a gente teve que estar investindo, né? E sem falar na imagem da gente, porque você precisava arrumar para ir para a escola. Agora você precisa estar... Não é que você precisa se maquiar, mas você precisa estar com uma aparência para receber o seu aluno a todo momento. Porque por mais que temos toda uma organização do horário de aula, o aluno ou a família, ela te chama quase que 24 horas por dia. Né? Então, a gente precisa estar sempre preparado e quase que estar à disposição, porque a família não entende muito que você não precisa ficar esse tempo todo disponível, que seria só o tempo de aula, mas né, isso acontece. Rogério Wenderson leciona para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Ele ressalta que com a pandemia, a importância dos professores foi ainda mais evidenciada. Então, nós estamos a todo momento, né, renovando as nossas aulas, tentando buscar cada vez mais métodos e didáticas diferentes para a gente atrair a atenção dos alunos e fazer com que cada um se motive. Né? Agora, os pais e as famílias estão realmente tendo de forma mais intensa a noção da importância do papel do professor, né? Porque o professor ele é salutar na vida e na formação de um jovem e de uma criança. Além de pedagoga, Ana Maria também é especializada em artes e tira proveito da formação para deixar as aulas mais lúdicas por meio da música e do teatro. Eu investi muito em jogos, né? Eu mando com os pets todo o material concreto referente a todas as disciplinas, confecciono todos e eu acredito que a arte, eu consegui prender a minha turma através da arte.
Eu estou sempre trabalhando com canções, com apresentações. Eu me visto de personagem para contar as histórias, para apresentar tudo isso. E essa é a minha forma. Eu acredito que cada professor deve ter encontrado o seu jeitinho de fazer isso, né? Até porque a gente já não tem mais privacidade, então a gente já entrou no mundo deles e está ficando tudo tranquilo, a gente está conseguindo, né? Ludmila, você que é jornalista, repórter, apresentadora, diretora de jornalismo, também se aventura e aventura muito bem, né? A ser aí uma professora, a ser uma educadora. E você sabe muito bem, vivenciando mais com o lado do jornalismo, essa questão de estar em casa em meio à pandemia para se renovar, se desdobrar, para poder transmitir informação, que é que o professor também faz, por meio de técnicas aí que antes a gente não imaginava que fossem ser usadas assim, né? Pois é, Odair, a gente tem duas falas aí que representam muitos educadores, de pessoas que tiveram que se desdobrar e muito, Rogério, a Ana, e mais com certeza todos os professores, independente de qual série se dedicam, tiveram muito trabalho nessa pandemia, porque além de levar todo o aprendizado, tiveram que reaprender como dar aula utilizando essas ferramentas. E até falar em ferramenta, em tecnologia, foi até trabalho do meu mestrado em educação, falando dessa utilidade até de um programa que o governo federal tem nas escolas estaduais, com o apoio do Estado, com o apoio dos municípios, mas é um projeto que faria, se tivesse em pleno funcionamento, faria toda a diferença positiva também na pandemia, porque muitos já estariam, até os próprios professores, acostumados a lidar com esse meio tecnológico para as aulas. Mas fato é, Odair, que às vezes muitas famílias pensam, puxa, mas está em casa, então o professor está tranquilo, está de perna para o ar, fica na cama o dia inteiro. Mas a gente ouviu os relatos, acaba que tem que ficar à disposição das famílias, dos estudantes, para tirar dúvidas, seja a hora que for, o professor tenta atender todas essas demandas, e imagina só, reprogramar todas as aulas, descobrir um novo método de ensino para levar o conhecimento. Sabe aquela questão de trocar a roda com o carro andando? Foi bem por aí esse desafio para todos os educadores. Mas parabéns, porque em meio a todos os desafios, os problemas, também tiveram muito êxito por não deixarem aí a peteca cair e conseguirem implementar uma forma de ensino. Houve perdas, sim, era essencial esse acompanhamento dos estudantes presencialmente, sim, mas a gente tem um outro momento aí que nos levou a separar, né, alunos e professores de forma próxima em sala de aula, mas que eu torço muito, viu, Odair? Torço muito para que essa defasagem desse 1 ano e meio mais aí de aulas suspensas e interrompidas, que sejam recuperadas, que seja recuperada o quanto antes, viu? Educadores sempre tiveram, sempre terão meu respeito e também as minhas homenagens, mas em meio à pandemia a gente tem que tirar o chapéu e ver que realmente a vida deles não é fácil, é um serviço interminável e é serviço em cima de serviço em meio ao que tem que repassar para o aluno, que às vezes do outro lado da tela nem está tão atento assim, e o professor tem que virar um apresentador para conseguir atrair a atenção daquele estudante. Realmente não é uma tarefa fácil. Ludmila, sextou e hoje não teve castanha, né? Mas a gente fecha por aqui e volta amanhã, né? Mas daqui a pouco tem, isso não tem hora não, Odair. Estou bem aqui da voz hoje, sem falhar no finalzinho, para despedir com um boa noite, sem problema nenhum, para você e para todos os que acompanharam mais esta edição do NTV News. Obrigada pela companhia. Boa noite, Ludmila, para você. Boa noite a você de casa. Amanhã a gente volta, viu? Amanhã a gente volta com muito mais informações às 19 horas aqui na tela da NTV. Até lá.